Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Tiago, estamos aqui no capítulo 2 de São Tiago, deve iluminar a nossa vida para o nosso relacionamento com o pobre. Nós às vezes nos deparamos com o pobre simplesmente como se ele fosse um estorvo, uma dificuldade, um empecilho, um inconveniente, quando a Sagrada Escritura e os santos nos mostram uma outra realidade. Então, primeiramente, aqui nós ouvimos na leitura de hoje: meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Então, São Tiago dá um exemplo de uma reunião em que aparece uma pessoa com anel no dedo, isto é, uma pessoa com posses, uma pessoa bem vestida, uma pessoa perfumada, uma pessoa rica, e uma pessoa, um outro caso, um maltrapilho. E São Tiago faz a crítica daquele que diz para aquela pessoa bem vestida: vem para cá, sente-se aqui. E para aquele maltrapilho, para o pobre: fica aí de pé. Despreza-o em seu coração. Quando a nossa fé nos ensina que o Filho de Deus, quando veio ao mundo, ele veio pobre e se identificou com os pobres. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava preso e doente e foste me visitar. Então aqui, meus irmãos, nós devemos então abrir os nossos olhos para essa realidade que, quando nós nos deparamos com um pobre, com uma pessoa pobre, nós de alguma maneira nos deparamos com Cristo naquele pobre. O pobre é um lugar teológico, é um lugar de encontro com Deus, de modo que, se você, movido pela fé, reconhecendo nele Cristo, o serve, ao próprio Cristo você serve. Então, Santa Teresa de Calcutá, a mãe dos pobres, ela dizia, que ela servia os pobres porque ela queria servir ao próprio Cristo neles. São Vicente de Paulo tem uma frase, uma afirmação belíssima que deve orientar a nossa vida espiritual. Olha aqui o que São Vicente diz:
Deus ama os pobres e também ama aqueles que os amam. Isto é, Deus ama os pobres e também Ele ama aqueles que amam os pobres. E continua São Vicente: quando alguém tem um amigo, inclui na mesma estima aqueles que demonstram amizade ou prestam serviço ao seu amigo. Isto é, eu sou amigo dessa pessoa, e todos aqueles que forem amigos dele, eu de alguma maneira prestarei honra também, porque são amigos do meu amigo. Ora, Deus é amigo dos pobres, e todos aqueles que forem amigos dos pobres desfrutarão também da amizade com Deus. Percebe aqui, meus irmãos, que a nossa postura diante então de um pobre, que às vezes é inconveniente, é chato, é inadequado, sim, é verdade, mas quantas vezes nós também somos inconvenientes, chatos, inadequados com Deus? E se nós queremos que Deus ouça as nossas preces, nós precisamos estar dispostos a ouvir as preces de Deus no pobre. Como é que eu quero que Deus me ouça se eu não ouço Deus naquele pobre e necessitado? Como é que eu quero que Deus esteja com os ouvidos abertos para mim, se eu não tenho os ouvidos abertos para Ele no pobre? Então, porque a única maneira que eu tenho de ajudar Deus é no pobre e necessitado. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Então percebe que quando você tem isso em mente, a sua atitude agora diante do pobre seria totalmente diferente. Isto é, aqui no exemplo de São Tiago, você faria o contrário. Chega um homem com um anel no dedo e chega o pobre, eu digo ao pobre: sente-se aqui. E ao homem com o anel no dedo, pode ficar aí de pé. Isto é, se não há duas cadeiras, a cadeira vai para aquele mais necessitado, porque Cristo nele habita de uma maneira proeminente. Então é esse o ensinamento evangélico. É por isso então que São Tiago diz assim, então no versículo 5: meus queridos irmãos, escutai, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu àqueles que o amam? Então nós precisamos, meus santos, ter uma outra atitude espiritual para com essas pessoas, muitas vezes inconvenientes, que podem atrapalhar o nosso dia, mas que é Cristo que nos visita. Mas continua aqui São Vicente, e ele vai dizer: por isso esperamos que graças, olhe que frase forte, por isso esperamos que graças aos pobres sejamos amados por Deus. Então é uma frase fortíssima, que deve nos fazer então refletir esta realidade de como nós temos amado de verdade aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Então vem uma pessoa lhe pedir ajuda, uma ajuda material, uma ajuda espiritual, mas vamos aqui nos ater à realidade material. Aquele pobre mesmo, o mendigo, aquela pessoa que precisa da sua ajuda. Aí você diz assim: então tá bom, a palavra de Deus diz isso, então eu vou ajudar. Mas isso não basta. Não basta que você simplesmente ajude aquela pessoa. Santa Teresa de Calcutá, ela vai dizer: o importante não é tanto o que você dá, mas o amor
com o que você dá. Porque você pode ajudar alguém e humilhá-la, simplesmente de qualquer jeito, põe a mão no bolso, retira uma nota qualquer, uma moeda qualquer e dá, e daquela pessoa se livra. Estou livre deste empecilho. Quando você pode olhá-la nos olhos, ver Cristo naquela pessoa e ajudá-la, sem que para isso você precise rebaixá-la em sua dignidade. Porque às vezes a esmola, a ajuda que damos é um ato de humilhação para aquela pessoa, porque você dá com tanto desprezo, com tanto desdém, com tanta má vontade, que você rebaixa ainda mais a situação daquela pessoa. Então você precisa dar com amor e saber que quando você dá, isso aqui é o nosso conhecimento popular, né? Quando você dá aos pobres, você empresta a Deus. Isto é, Deus, que não se deixa vencer em generosidade, não deixará de recompensar você infinitamente mais por aquele pequeno bem oferecido àquela pessoa. Então, meus irmãos, nós precisamos de fé, porque a fé abrirá o nosso coração à misericórdia. Isto é, quando você crê de verdade que aquela pessoa é o próprio Cristo que visita você, do seu coração a generosidade fluirá mais facilmente. Então, rezar, dobrar os joelhos, pedir a Deus que abra os seus olhos, pedir a Deus que torne você mais generoso, pedir a Deus que torne você mais obediente, isto é, agrada a Deus quando somos generosos, quando somos bons, quando temos um coração semelhante ao dele, que sendo rico, se fez pobre para nos ajudar. Como é então que eu, que ouço a sua palavra, para me tornar mais semelhante a ele, como é que eu, que entro na fila da Eucaristia e recebo o seu corpo, sangue, alma e divindade, para ter comunhão com ele, como é então que eu tenho um coração tão diferente do dele? Como é que eu estou tranquilo em ter um coração tão diferente do coração de nosso Senhor, que sendo rico, se fez pobre para nos ajudar? Percebe? Então, como é que eu, então, não quero ter um coração semelhante ao dele e ajudar? Porque tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que o Senhor é tão bom com os pobres, e nós somos os pobres de Deus, eu preciso, então, ser bom com aqueles que são mais pobres ainda do que eu. Lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 53, Nossa Senhora diz que Deus cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Os pobres foram cumulados de bens, os ricos, que achavam que de nada precisavam, voltaram de mãos vazias. Percebe aqui, meus santos, que embora em um dado momento eu me refira aos pobres na sua situação material, quando aqui eu falo de ricos, eu falo de rico no seu orgulho, no seu fechamento a Deus. Por quê? Porque todos nós somos pobres, isto é, todos nós necessitamos de Deus. Todos nós não somos nada sem Deus. Como é que diz o catecismo? A criatura sem o Criador se esvai, se acaba. Então todos nós somos pobres, mas existem aqueles que são ainda mais pobres, e existem aqueles que, esquecendo-se da sua pobreza, se acham ricos e fecham seu coração para Deus. E é claro, voltam para casa de mãos vazias, porque a estes Deus não tem como
acumular de bens. Então, meus irmãos, nós precisamos ouvir esta palavra e deixar que ela molde a nossa atitude. Já falei aqui algumas vezes e repito, a palavra de Deus não é apenas informativa, mas ela é formativa. Ela precisa formar algo em nós, gerar algo em nós. Então você precisa fazer este propósito e sair daqui hoje com este intuito de se esforçar para colaborar com a graça de Deus, para ter um coração semelhante ao de Deus. De você se esforçar para pedir a Deus para ter um coração misericordioso, porque misericordioso é o seu coração. Pedir a Deus para ter um coração bondoso, porque bondoso é o coração de Deus. E de exercer esta misericórdia e essa bondade, principalmente com aqueles que são os mais pobres. Sabendo que quando nós fazemos isso, aí vem o segundo passo de São Vicente. Quando nós fazemos isso, nós não apenas servimos a Deus. Quando você serve o pobre, você não apenas serve a Deus, você não apenas alegra a Deus, mas você terá para você um grande protetor. São Vicente diz assim: por conseguinte, prestemos com renovado ardor o serviço aos pobres, isto é, façamos com amor, com ardor, com generosidade o serviço aos pobres, porque indo de modo particular aos abandonados, indo mesmo à sua procura, isto é, não espere apenas que eles venham a você, vá você mesmo à procura deles, pois eles nos foram dados como senhores e protetores. Repito, os pobres, aqueles de quem nós cuidamos na terra, nos foram dados espiritualmente como senhores e protetores para as graças do céu. Nós nos esquecemos disso. Com muita facilidade, quando você olha para um pobre, você não vê como um senhor seu, como um protetor seu, como alguém que lhe considerar muitas graças espirituais. Você vê apenas como um estorvo, um empecilho, um inconveniente. Então nós precisamos, meus santos, pedir a Deus que Ele mude o nosso coração, porque muitas vezes o apego às coisas materiais, muitas vezes o apego à própria vida e não querer ser incomodado, faz com que você feche a sua inteligência e o seu coração para esta fé, de modo que você ouve, mas não guarda, você ouve, mas não medita. Por quê? Porque você não quer mudar a sua postura e saber que se você começar a refletir sobre isso, você precisará mudar a sua vida, porque esta é a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, para terminar, se nós colocarmos em prática esta verdade, se nós, por amor a Deus, começarmos então a ser ainda mais generosos, porque nós queremos agradar a Deus, porque nós queremos servir a Deus, porque nós queremos ouvir as preces de Deus. Repito, quando um pobre lhe solicita uma ajuda, é o próprio Deus que lhe solicita ajuda. Quando você isso faz, você então poderá rezar este salmo de hoje com toda a confiança. Um salmo tão bonito que você depois pode até rezar em casa. Quando diz assim, no versículo 5, Salmo 33: todas as vezes que eu o busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Isto é, eu posso dizer que todas as vezes, como é que eu posso dizer com toda a confiança, que todas as vezes que eu buscar Deus, Deus vai me ouvir? Porque você pode dizer: Senhor, todas as vezes que o Senhor me buscou, eu ouvi o Senhor. Todas as vezes que o Senhor me pediu ajuda, imagine você dizer isso para Deus. Quando o Senhor me pediu ajuda, eu ajudei. Então, Senhor, agora sou eu que peço ajuda ao Senhor. Ajuda-me. Quem diz isso
é o próprio Jesus, quando diz: com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Então, se você é misericordioso, você alcançará misericórdia. Se você é bondoso, você alcançará bondade. São Pedro Crisólogo, ele diz: muito mal suplica quem nega aos outros o que pede para si. Isto é, alguém me pede ajuda, eu nego. Aí eu quero que Deus me ajude. Deus me negará, porque muito mal suplica quem nega para os outros o que pede para si. Mas se você faz, se você dá aos outros, a você será dado. De modo que, versículo 5, Salmo 33, versículo 5: todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Versículo 7, tão bonito quanto, se não mais bonito ainda. Versículo 7: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Ele gritou a Deus e foi ouvido, porque quando Deus, por meio do pobre, gritou para ele, ele ouviu também. Percebe aqui, meus santos, o quanto este ensinamento é caminho de santificação, o quanto estender a mão para Cristo no necessitado fará com que Cristo estenda a mão a você necessitado também. Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Meus santos, que recebendo o corpo e o sangue de nosso Senhor, nesta Santa Missa, que ouvindo esta palavra, deixando educar o nosso coração, e recebendo o corpo e o sangue de Cristo, recebendo assim a sua força, nós possamos colocar em prática este ensinamento de salvação para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.